Muito obrigado, Sérgio. É uma grande honra e satisfação estar aqui. Agradeço o seu convite. É realmente uma honra estar na presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, dividir a mesa com o amigo embaixador Arreola. De fato, um pouco comentar a minha posição. Eu trabalho no Itamaraty, eu sou diretor do Departamento de Integração Econômica Regional. Eu cuido das negociações econômico-comerciais do Brasil e do Mercosul com a América Latina e o Caribe. Então, dentre as minhas atribuições está a negociação em curso desde 2015 entre Brasil e México para ampliar o acordo bilateral que a gente tem com o México desde 2002. Também um tema recente que também coube a mim cuidar no meu departamento foram as negociações com o Chile, que agora acabamos de concluir a negociação de um acordo em matérias não tarifárias. Eu queria, então, nesses 20 minutos, nessa meia hora, Sérgio, comentar especificamente sobre essa negociação com o México, que é um dos temas talvez mais importantes da agenda econômica hoje com o México, com o Brasil, e inserir essa discussão no contexto mais amplo da nossa agenda de integração econômica com a região. Porque eu acho que ainda hoje há várias lacunas de conhecimento sobre o real estado dessa negociação, dessa agenda do Brasil e do Mercosul com a região. Não passa uma semana que a gente não escute que o Brasil não negocia acordos comerciais. Isso pode ser válido para outras regiões, mas definitivamente não é o caso para a nossa região sul-americana. E eu queria começar dizendo que, exatamente no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 96, o Mercosul assinou com o Chile o seu primeiro acordo de livre comércio. Nesse mesmo ano, nós assinamos um acordo do mesmo gênero com a Bolívia. Em 2004, 2005, nós fechamos essa rede de acordos, um acordo do Mercosul com o Peru e um outro com Colômbia, Venezuela e Equador. Esses acordos, eles continham cronogramas de redução anual das tarifas ao comércio. Então, eles foram sendo implementados de maneira escalonada. Em 2014, nós concluímos o cronograma com o Chile e a Bolívia e, desde então, nós temos um comércio livre de tarifas entre os países do Mercosul e Chile e Bolívia. No caso do Chile, essa liberalização é para 100% dos produtos, algo que nós não conseguimos sequer dentro do Mercosul, onde há algumas exceções, como o setor açucareiro e automotivo. Agora, em 2018, nós concluímos a liberalização, o cronograma de liberalização com a Venezuela, o Equador e a Colômbia. E, em 2019, em 1º de janeiro de 2019, nós completamos a desgravação do acordo com o Peru. E é por isso que nós, no Itamaraty, costumamos dizer que vai ser formada, então, a partir do ano que vem, uma virtual área de livre comércio na região, sem Guiana e Suriname, mas liberalizando todo o nosso comércio com a região. E agora, com o Chile, o que nós fizemos? Nós fizemos um passo nas matérias não tarifárias, nas matérias regulatórias, porque esses acordos de isenção de tarifas são importantes para dinamizar o comércio, mas não é suficiente, é preciso tacar as questões regulatórias, atrás das fronteiras. Então, assumimos um acordo com 17 temas não tarifários, é o maior acordo de matérias não tarifárias que o Brasil já assumiu, incluindo essas matérias de última geração, temas de comércio, meio ambiente, assuntos trabalhistas, mas também reduzindo burocracia na fronteira, né, passando a assumir um compromisso de digitalizar os documentos para reduzir tempo, reduzir custo. Instrumentos de aproximação regulatória, por exemplo, adotamos um anexo setorial em produtos orgânicos, que uma das coisas que é caro no comércio de produtos orgânicos é a certificação do seu produto no mercado exterior. Então, por esse acordo com o Chile, nós reconhecemos os nossos sistemas de certificação. Então, para o brasileiro exportar produto orgânico agora para o Chile reconhece o próprio sistema de certificação brasileiro, não vai precisar fazer um pedido de certificação, às vezes é demorado e custoso. Então, isso é um exemplo. E
onde é que entra o México nessa história? O México, a gente pode dizer que é a principal lacuna na nossa rede de acordos na região. Se com todos os países da América do Sul nós já temos um acordo de livre comércio, com o México a gente tem um acordo de preferências tarifárias. Para dizer, por exemplo, o exemplo do Chile é bem contrastante. Se no caso do Chile nós reduzimos a zero a tarifa para 100% dos produtos, o acordo que nós temos com o México é um acordo modesto, que cobre apenas 13% dos produtos. E nem todas as preferências são de 100%. Às vezes são reduções parciais da tarifa. Então, um grande desafio, né, embaixador, nessa negociação é procurar ampliar e aprofundar essas preferências com o México em matéria tarifária. Mas essa negociação não se restringe a esses temas tarifários e abrange também esses temas de uma agenda moderna de comércio na parte tarifária. Eu acho que é importante comentar um pouco a evolução da negociação e para os senhores entenderem os desafios e um pouco as perspectivas. Nós começamos em 2015 no governo da presidente Dilma, aceleramos as negociações agora no período Temer, mas ainda não foi possível concluir. Nós avançamos bastante, acho que é preciso reconhecer que até o momento nós conseguimos triplicar as linhas negociadas e duplicar em termos de valor. Na parte normativa também nós fizemos importantes avanços e a mensagem que eu quero passar aqui é que nós estamos não distante de um acordo com o México. E esse acordo, eu acho que tem uma importância histórica para elevar a relação a um patamar superior. O Sérgio comentou que é uma sensação de que ela está aquém do potencial, né? Então, tem alguns parâmetros para a gente poder ter essa exata dimensão de quão aquém nós estamos do potencial. Nós somos as duas principais economias da região, mas temos esse acordo reduzido. Então, essa questão do acordo reduzido é um exemplo de que a gente precisa fazer algo mais. Por exemplo, quando hoje fala-se muito dos avanços da Aliança do Pacífico, composta pelo México, Chile, Colômbia e Peru. Com todos os outros países da Aliança do Pacífico, nós temos um acordo de comércio, mas não com o México. Então, quando nós estamos engajados atualmente num esforço de aproximação com a Aliança do Pacífico, se nós pudermos avançar com o México num acordo mais profundo e abrangente, isso será também um vetor importante para a aproximação com a Aliança do Pacífico. E não é que a relação com o México, quando a gente fala que é aquém do potencial, mas não é que ela seja desimportante, né? Quando você compara o comércio do Brasil com o México, é um comércio mais importante que o comércio que o Brasil tem com o Reino Unido, com a França, né? Então, eu acho que isso é importante ter presente também. Os investimentos são muito importantes, de lado a lado são 30 bilhões de dólares. O Brasil fez um investimento na área do petroquímico, o projeto Etileno 21, que foi um dos maiores investimentos no México nos últimos tempos. Então, é uma relação já com grande densidade, mas que a gente pode ir além. Um parâmetro para ver assim, do que poderia ser essa relação é quando você vê os números com a Argentina. É claro que é difícil comparar devido a questões geográficas, históricas, mas o nosso comércio com a Argentina é de 27 bilhões. O comércio com o México é de 8,7 bilhões. Então, há uma percepção de que nós podemos fazer mais. É uma relação que ainda se ressente de um déficit de conhecimento. O fato que a relação com os Estados Unidos é realmente avassaladora para o México. Eu acho que alguns elementos que eu acho que são interessantes para percebermos essa diferença é que, grosso modo, o México exporta 300 bilhões para os Estados Unidos e tem um superávit de 100 bilhões de dólares. O Brasil, no ano passado, teve seu superávit histórico global com o resto do mundo no valor de 67 bilhões de dólares. Então, quando se fala
de uma relação com o México e é preciso ter presente isso. Mas nós acreditamos que, dentro de um esforço de diversificação, que é uma política que o México tem desenvolvido, o Brasil surge como um parceiro importante. Deixa eu ver aqui alguns elementos aqui para não perder o fio da meada. Claro. Um pouco sobre a dinâmica das negociações, isso é uma dúvida que geralmente surge. Porque no meio dessas negociações houve o advento do governo Trump e o processo de renegociação do NAFTA, né? Inicialmente, o México, isso levou a um reforço das manifestações políticas mexicanas em favor de uma diversificação do seu comércio, exatamente para enfrentar melhor um contexto negociador. Mas, no frigir dos ovos, a gente precisa reconhecer que esse processo renegociador, exatamente pela importância da relação com os Estados Unidos, acabou concentrando muito as energias mexicanas. Isso acabou tendo um impacto sobre as nossas negociações. A nossa última rodada foi em novembro e, em função, em parte, desse esforço concentrado que o México fez para fechar a negociação. Mas, ao mesmo tempo, acho que é preciso olhar pelo lado positivo. Foram 14 meses, mas pelo menos vocês deixaram isso para trás. Eu acho que o cenário de incerteza que havia, com possibilidades até de alguns cenários mais drásticos, não se confirmaram. Então, olhando para o futuro, eu acho que temos uma base importante já alcançada nessa negociação e um fator estrutural importante que afetaria essas negociações foi deixado para trás, mas eu queria também entrar um pouco mais na especificidade. Eu acho que para o Brasil, o avanço dessas negociações, o principal desafio está na parte de acesso a mercados. Eu acho que o acordo hoje, tal como está, não atende às expectativas do nosso setor privado de ampliação com essa negociação. Nós precisamos ter avanços em agricultura, inclusive no setor industrial. E eu acho que um passo importante nessa relação é aproximar mais reguladores e setor privado. Às vezes, há dificuldade de contatos entre os setores privados dos dois países para definir uma pauta convergente. Então, se você não senta, você não encontra caminhos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para sair do abstrato. Um tema que gera uma certa preocupação competitiva mexicana é o nosso setor de calçados. Há uma certa resistência a assumir compromisso com o Brasil no setor de calçados. Mas as nossas consultas internas mostram que o nosso interesse prioritário está nos produtos de borracha e de plástico. E a principal preocupação mexicana são produtos de couro. Então, é possível, né? Eu acho que se houver um espírito de abertura de lado a lado, envolvendo reguladores, setor privado, nós encontraremos os caminhos para chegar a um acordo que seja mutuamente benéfico. E eu acho que vai abrir um novo capítulo nas relações entre os nossos países. Se nós conseguirmos fechar um acordo amplo com essas matérias não tarifárias, vai facilitar esse processo de aproximação com a Aliança do Pacífico. E esse processo da Aliança do Pacífico é muito importante porque nós projetamos, exatamente no momento em que o mundo se fecha, nós poderemos projetar a nossa região como uma área favorável à integração, favorável ao livre comércio e que está criando um espaço cada vez mais homogêneo de regras, criando um ambiente mais favorável aos negócios e dá uma inserção diferenciada para os próprios países da Aliança do Pacífico, que hoje estão dentro da parceria Transpacífico e não tem um elemento diferenciador muito claro. Eu acho que, tendo uma relação privilegiada com o Mercosul, um espaço importante de integração regional aqui na América do Sul, e acho que isso dá uma alavancagem, uma projeção importante, não só para a gente atrair investimentos, fazer negócios aqui, mas também constituir uma plataforma da nossa região para o resto do mundo e a Ásia-Pacífico.
Eu acho que essa é um pouco as linhas gerais. Mas é um desafio histórico de quebrar uma inércia histórica, porque eu acho que é preciso reconhecer que há dificuldades muito claras nessa negociação, passam muita desconfiança, muito disso é falta de contato. Eu vou dar um outro exemplo concreto, porque acho que essas coisas, para vocês entenderem o tipo de reticência que existe. Conseguimos fazer um encontro entre representantes da Confederação Nacional de Agricultura Brasileira com a do México. Foi difícil, fizemos um encontro. No momento inicial, uma certa dificuldade, mas quando começaram a conversar e ver que o México não é a prioridade da nossa agricultura, a prioridade é a Ásia. O que nós queremos não é um acesso diferente do que outros parceiros já têm, que nós estamos dispostos a saber o que eles querem também nos exportar para o Brasil, não é só uma parte demandante, que a agricultura não é só redução de tarifas, é cooperação, é Embrapa. Isso já criou uma outra dinâmica. E esse tipo de dinâmica de se aproximar mais, de reduzir esses déficits de conhecimento, acho que essa é a chave da relação entre Brasil e México para realizar esse potencial inaproveitado. E o acordo pode ser um catalisador dessa nova dinâmica. Não é a única forma, mas eu acho que é um instrumento importante para levar essa relação para o benefício não só de Brasil e México, mas para toda a região aqui da América Latina. Obrigado. Michel, muito obrigado. Agregando aqui, quase que me penitenciando, porque no embalo da apresentação aqui, eu não fiz a devida introdução do seu nome e da sua trajetória. Então, acho que é o momento de mencionar que você tem uma longa história de serviço aqui no Itamaraty, passando por postos e regiões importantes. Você esteve na União Europeia, você esteve em Montevidéu, na ALAD, você esteve também em Washington. Quer dizer, é alguém que fala tendo passado aqui por postos chaves da diplomacia brasileira.